Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 4 de novembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós hoje estamos no dia 17 do mês de Reshivã, do ano 5781. Então esses são os nossos calendários, o gregoriano e o judaico. E hoje nós estamos, pela graça bendita do Eterno, em A Tarde com a Torá. Mas o encontro que nós temos aqui marcado com a tarde com a Torá, e o objetivo fundamental é estarmos cumprindo a mitzvah de levarmos a luz da Torá, a luz da presença divina, aonde pudermos estar presente. Como o nosso Rebbe, Menachem Mendel, disse outrora, que os próprios meios de comunicação, a tecnologia, nós precisamos aprender usá-la em benefício da mitzvah, de podermos cumprir a mitzvah. Então, com a tecnologia e todos estes artefatos que a tecnologia nos traz, todo o seu mecanismo, é uma oportunidade que temos de podermos levar em frente a mitzvah de expandir a semelhança de Avraham Avinu, o nosso pai Abraão, de levarmos o monoteísmo, a luz da presença da Torá, a luz da presença divina, aonde nós estivermos. E neste nosso encontro virtual, você recebendo esta palavra, a palavra A Tarde com a Torá, tanto a sua vida, a sua casa, aonde você estiver acessando este momento, ou após com o vídeo, onde chegar realmente o vídeo ou a live, que realmente a escuridão sejam dissipadas e cada vez mais a luz da crença no único Deus, aquele que é um, único, indivisível e incorpóreo, o único Criador de todas as coisas que existem no mundo visível e no mundo invisível, bem como também o único Deus e o único Salvador, que é o Todo-Poderoso, segundo a própria Torá e segundo os profetas. Então esta é uma forma de nós estarmos cumprindo a mitzvah. O importante, e é esse nosso objetivo com a tarde com a Torá, podermos levar a leitura diária da Parashá, e com a leitura diária da Torá é exatamente isso, fazer com que a escuridão se dissipe e a luz da Torá, e através da leitura diária da Torá, a presença divina é uma realidade, a Shekhinah, a presença divina. Nós estamos aqui para trazermos isto, não por ser exatamente uma tarde com a Torá, e infelizmente ou felizmente, depende da realidade de cada um, muitos estão no trabalho ou coisas semelhantes e estão aí no seu corre-corre. Então, sempre falamos, tire aí 5, 10 minutinhos para poder chegar um pouco desta luz e você poder andar na luz da Torá. Obviamente, posteriormente, no momento propício, assistir todo o estudo, toda a leitura, para que isso seja completado com a presença divina, ok? Hoje nós estamos na nossa quarta aliá, a quarta chamada a leitura diária, e nós hoje começamos a nossa quarta leitura, a nossa quarta aliá, no capítulo 19 de Bereshit, verso 21, e vamos até o capítulo 21 e o verso 4 da nossa aliá. E para nós estarmos aí fazendo a nossa introdução da nossa aliá de hoje,
Falamos ontem sobre a questão da Sefirot, ou da Sefirá e Yesod, fundamento. A Sefirá é um canal de energia divina ou força de vida. É através da Sefirot, os 11 canais, sendo que é sempre dito 10 canais, né? 10 Sefirot, tendo em vista, né, que Keter, né, Hormá, Biná e Daat, as 3 superiores, temos aí a Daat, que é o conhecimento, e que está diretamente ligado aí a Sefirá Biná, né, do conhecimento e entendimento, como sendo uma só, apesar de serem 2 sendo mencionadas. Então temos aí 10 Sefirot, ou 11 Sefirot. Temos a Hesed, a Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, que é o alicerce, o fundamento, e Malhut, que é o reino ou reinado. Então, Keter é a primeira Sefirá, que é a superior, é a coroa, e ontem nós falamos sobre as joias da coroa, que está ligada diretamente aos 613 mitzvot, mandamentos, que são estritamente aos judeus, e as 7 mitzvot, que são ligadas diretamente para os não-judeus, as nações. Então, Keter e as joias da coroa. Portanto, significa que, assim como a coroa, ela fica, né, na cabeça do rei, e isto é um adorno que exalta o rei. Desta forma, significa que as joias da coroa são elas que trazem a graça, a beleza para a coroa, e as joias da coroa, elas estão na cabeça do rei, que significa que os judeus e os não-judeus estão realmente na cabeça de Deus, no pensamento de Deus, no sentimento de Deus, e é por isso que o profeta fala a expressão do Eterno, né? Quais são os meus pensamentos para convosco, povo meu? São pensamentos de paz e prosperidade. Então, isto, né, que significa as joias da coroa também, com referência aos 620 mandamentos, né? 613 específico aos judeus e 7 específico aos não-judeus. As 7 leis chamadas de Noah, que é diretamente ligado a nós, não-judeus, e como Benei Noah, né? Então, 6 preceitos, né, foram dados a Adão, segundo os sábios, e esses 6 preceitos que foram dados a Adão são a proibição de adoração a deuses falsos, a proibição de blasfemar, a proibição do assassinato, a proibição contra o incesto e adultério, e a proibição de roubo, e o comando para estabelecer leis e tribunais de justiça. A proibição de comer carne de um animal vivo foi adicionado para Noé, após o dilúvio, como diz lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 9 e verso 4. No entanto, você não pode comer carne com a sua vida, que é o seu sangue. Então, com isto, foi acrescentado a 7ª mitzvah nas outras 6 mitzvot, que foi dado a Adão, segundo os nossos sábios, e aqui, com Noah, se completa então as 7 leis universais que foram até os tempos de Abraão, que era vivido por todo, que era para ser, né, obedecido e vivido por todo ser humano até então. Então este assunto, né, permanece os mesmos em todo o tempo, até o mundo, da criação do mundo até Abraão, e quando Abraão surgiu, além disso, esse foi o comando dado a Abraão, ou a ordenança dado a Abraão, que foi a relação à circuncisão. Ele também, Abraão instituiu as orações matinais,
Então as orações da manhã estão ligadas diretamente a Abraão ou Avraham. Yitzhak separou o dízimo e instituiu um serviço de oração adicional antes do pôr do sol, que é as preces na parte da tarde, conhecida como Mincha, que é dado a autoria para Yitzhak. E Yaakov acrescentou a proibição de comer o nervo ciático. Ele também instituiu as orações da noite, que é a prece da noite antes de dormir. E no Egito, Amiram foi ordenado em relação a outras mitzvot. E finalmente, através de Moisés, a Torá foi completada. Então, temos aí desde Adão até Abraão as 7 leis universais, os nossos patriarcas, né, instituindo os períodos de oração da manhã, à tarde e à noite. E com Moisés, então aqui se completa a Torá. Por isso que nós no capítulo 20 de Shemot, Êxodo, onde nós temos aí os 10 mandamentos, né, as 7 Hadibrot, as 10 palavras, nós temos aí o total de letras no hebraico 620, ligados diretamente aos 10 mandamentos, e nisto, segundo os sábios, e principalmente, né, o nosso rabino da nossa Kabbalah, que é o rabino Yitzhak Ginsburg, nos fala de forma clara que essas 620 letras dos 10 mandamentos correspondem exatamente os 613 mandamentos para os judeus especificamente, e somando as 7 leis universais que estão ligadas diretamente às nações, aos não-judeus. Ou seja, a Torá, ela está realmente recheada de 620 mitzvot, 613 para os judeus e as 7 leis universais para as nações, para os Beneinor, para os não-judeus que decidem, de fato, abraçar a fé monoteísta junto com os judeus e sempre com uma orientação rabínica, estar aí sendo alicerçado nos conhecimentos do Eterno e dessa forma, sem sombra de dúvidas, obedecendo aquilo que diz Sofonias 3:9. Ombro a ombro, junto com os judeus, prestando Avodah Shebalev, o serviço do coração, o serviço de amor ao Eterno. Ombro a ombro com os judeus, para que possamos cumprir a nossa missão, apressarmos o advento, né, da revelação de Mashiach, para que seja o mais breve possível, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Também nós vimos, né, dentro da nossa Parashá Vayera, e apareceu, né, a visitação dos 3 anjos em forma de homens, que foram cumprir, um anjo cumpriu a missão, anunciar que Sara daqui a um ano daria à luz um filho. Sara riu, dizendo para si mesma, né, como seria possível isso se ela já estava com a idade avançada e o seu marido já era velho. E o anjo fala com Abraão dizendo: por acaso há algo impossível que Deus não possa fazer? E o anjo que foi com essa missão para falar com Sara diz, né, porque você riu. E ela nega que não riu e que ficou com medo, etc. e tal. E aí o anjo confirma então o nascimento, a semente que vem de Abraão com Sara e o filho que nasce, Yitzhak. E dessa forma este anjo cumpre sua missão, retorna aos céus, e os outros 2 vão em direção a Sodoma e Gomorra para cumprir o juízo divino, porque o clamor dos inocentes, dos pobres, dos destituídos, dos injustiçados, chegou muito forte à presença divina, e a destruição das 5 cidades a princípio seria uma realidade, que eram as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Tsevoim e a cidade de Bela, que posteriormente ficou conhecida como Tzor, que significa pequena.
Dessa forma, os anjos vão então, esses dois anjos vão em direção a Eloné, que é conhecido como a planície de Mamire, e essa planície era semelhante ao jardim do Éden. Não foi à toa que Ló escolheu exatamente esta planície para se estabelecer, progredir, ficar mais rico ainda, mas em contradição ficou mais pobre espiritualmente. Então, dessa forma, os anjos, Abraão, ele faz uma intercessão em favor, né, dos justos. São 5 cidades, e ele diz para o Eterno, se porventura 50 justos ali tiver, os justos seriam aniquilados juntos com os perversos, longe de ti, ó justo juiz, de assim o fazer. E o Eterno responde, né, a Abraão que se houver 50 justos, que corresponde o quê? 10 justos em cada cidade. Por isso 50. E então o Eterno fala para Abraão, Abraão, não há 50 justos. E aí então Abraão vem abaixando, né, 45, 40, 35, 30, até chegar finalmente em 10. E dessa forma Deus diz a Abraão, ó Abraão, não há 10 justos. E aí Abraão encerra a sua intercessão. Segundo os sábios, Abraão diz de forma bem clara, né? Diante dessa circunstância de não haver 10. Então Abraão, ele analisou exatamente o que aconteceu no dia de Noé. Ele, a esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, dando um total de 8 seres humanos justos na sua geração, não conseguiram salvar a sua geração, os 8. Então, nesse momento, Abraão vê que não havendo 10, se 8 não conseguiu salvar a sua geração, né, de milhares de habitantes ou milhões de habitantes na época, então realmente não haveria ali condições de haver salvação para aquelas cidades, tendo em vista que não havia 10, sequer 10 justos ali naquela localidade. Por isso que dessa forma, né, no mundo judaico foi instituído as reuniões, né, na sinagoga, sempre tendo 10 varões presentes no mínimo, para que essa reunião siga em frente dentro do padrão judaico das sinagogas, ok? Com referência ainda a essa questão aí, nós temos aí a preparação para a destruição destas 5 cidades, e aí nós encontramos o que? A perversidade moral e ética, mas também encontramos, e é o que exatamente subiu com muita força, o clamor à presença divina, é o clamor da violência contra o próximo. Ou seja, naqueles dias, as leis das 5 cidades eram leis perversas, eram leis horríveis ou horripilantes, e os cidadãos dessas 5 cidades, eles eram, entre aspas, né, felizes com as suas leis perversas. Nunca a favor do pobre, do destituído, do necessitado e do injusto. Muito pelo contrário, sempre contra realmente o pobre e o necessitado. Então essa violência contra o próximo foi como se diz, né, no linguajar popular, foi a gota d'água, para que realmente a paciência de Deus, numa linguagem humana, se esgotasse. Então dessa forma nós aí vemos, né, que as leis que imperavam naquelas 5 cidades, elas eram as leis do direito. Eram leis perversas, horríveis, mas eram as leis. Ou seja, quem eram os cidadãos, entre aspas, justos naquelas 5 cidades? Os cidadãos justos daquelas 5 cidades eram exatamente, na visão deles, eram exatamente aqueles que cumpriam estas leis horripilantes. Era proibido ajudar o pobre, era proibido ser bom, era proibido fazer bondade, era proibido
praticar atos de justiça e caridade, né? Era proibido fazer o bem ao próximo. Então quem fazia isso, quem praticava isso, né? Não fazendo nenhuma destas coisas, entre aspas, era considerado justo. E aí os sábios nos chamam a atenção sobre essa questão, né? Não seja justo. E quais eram os pecados de Sodoma? Que era a partir de Sodoma que as outras cidades se sujeitavam às leis e às normas. Nós temos aí, né, em Bereshit, que é o nosso livro primeiro, né, dos 5 livros para os estudos da Torá, nós temos aí os capítulos 13, 14, 18 e 19, que nos falam exatamente sobre a perversa cidade de Sodoma, ou Sedom. Primeiro nós temos aí Lot, o sobrinho de Abraão, que instalou-se naquela cidade de Sodoma, e apesar de todos os seus habitantes, né, que eram maus e pecadores perante o Eterno, Sodoma é assolado pelos exércitos de Kedar-Laomer, e Lot vai prisioneiro. E aí então Abraão ele empreende a guerra contra os 4 reis, vence os 4 reis, liberta não somente a Lot, o seu sobrinho, o seu irmão, o seu parente, e também os demais habitantes de Sodoma e Gomorra. Quais eram os pecados então de Sodoma? Segundo diversos idiomas, o nome da cidade é sinônimo de perversão sexual, Sodoma. Isso deriva da narrativa da Torá de como a ralé que cercava a casa de Lot e exigiu que entregasse, né, os seus 2 hóspedes para que possamos violentá-los. Esse era o pedido daqueles cidadãos, daqueles homens, mas as tradicionais fontes judaicas, o Talmud, o Midrashim e os comentários dos sábios têm um ângulo diferente sobre a história de Sodoma. Lá a ênfase não está em seus pecados sexuais, mas na sua falta de hospitalidade e sua violenta oposição a quem quer que ouse compartilhar qualquer bem da cidade com um estranho. Então a falta de hospitalidade, ela trouxe a violência contra o próximo, né? Como que você pode entender isto? Nos nossos dias atuais, para você entender isso, é fácil. Por exemplo, você para o seu veículo no trânsito, quando o sinal vermelho está para ti, e aí alguém chega na porta ou na janela do teu carro e estende a mão para você e pede uma moedinha. Qual é a violência que você comete contra essa pessoa? Tem gente que ergue o vidro, não faz sinal nenhum para aquele pedinte, ignora-o completamente. Você está agindo semelhante aos cidadãos de Sodoma. A violência contra o próximo. Tem outros, por exemplo, que já chegam com o vidro fechado e o pedinte chega ali, estende a mão pedindo alguma coisa e ele nem baixa o vidro, não fala nada, simplesmente ignora, como que não há ninguém ali pelo lado de fora. Você está agindo à semelhança dos cidadãos de Sodoma e Gomorra. Este era o pecado que esgotou a paciência de Deus. Os sábios dizem que independe de quem chega à tua porta, sendo pobre, necessitado, destituído de boa sorte, você não pode dispensá-lo sem que lhe dê algo que possa, de uma certa forma, confortar aquela situação em que ele está. Ou seja, Deus te deu muito em comparação ao pedinte. Não custa nada você fazer algo por ele. Você pode dizer assim, mas se eu der uma moeda para ele, ele vai comprar droga. Esse não é o seu problema. Ah, mas eu vou estar ajudando ele a permanecer no vício. Não é o seu problema.
a sua mitzvah, a sua ordenança, o seu mandamento, o seu preceito, é não despedir o pobre destituído de mãos vazias. Se ele vai usar mal, muitos sábios dizem que isso compete a ele, porque ele tem o livre-arbítrio, como você também tem. O que nós não podemos fazer é que ele se sinta, de fato, totalmente um ser desprezível, porque no mais íntimo daquele ser tem uma centelha divina. E às vezes, num pequeno gesto que você faz, essa centelha divina, ela pode sim se expandir naquela vida e pode transformar aquele viciado, aquele pedinte, em alguém decente. Um dos salmos diz que somente o Eterno é que pode fazer com que a pessoa saia do monturo, do entulho, do lixo, e possa se assentar entre os príncipes do seu povo. É o Eterno que pode fazer isso. Ele precisa apenas encontrar um momento em que aquele coração esteja quebrantado, ele seja amolecido, e ali o arrependimento possa brotar, nem que seja uma insignificante centelha naquele coração de arrependimento, através de um gesto teu, um gesto meu, um gesto nosso. Então por isso os sábios falam que nós não podemos de forma alguma dispensarmos o pobre, necessitado, destituído de mãos vazias. Então, qual era o pecado? Vamos usar uma linguagem que nós conhecemos bem. Qual era o pecado mortal de Sodoma? Não era a perversidade sexual, era a violência contra o próximo. Pense nisso, medite sobre isso e tome uma decisão sábia. Bom, dessa forma então nós temos aí o Talmud, o Midrashim, os comentaristas, né, os comentários dos nossos sábios, que nos dão exatamente esse norte com referência a isso daí. Nas palavras do Talmud, os homens de Sodoma foram corrompidos somente por causa do bem que Deus lhe havia prodigalizado, porque as terras eram muito produtivas, então eles tinham alimento em abundância, e também o solo da terra era muito rico. Então, abaixo da superfície do solo, né, não precisava cavar profundamente, logo a 1 centímetro abaixo do solo, as pessoas já encontravam o pó de ouro. Então havia muita riqueza no solo, e isso trouxe para eles, por falta de sabedoria da parte deles e temor aos céus, trouxe a eles a vadiagem física, de trabalho, de espiritualidade, e isso daí fez com que eles se tornassem egoístas e praticassem violência contra o próximo. E isso daí trouxe realmente para eles um descuido na sua vida espiritual, e a decadência foi algo muito real. Por isso que os sábios falam que a idolatria, e era o que eles mais praticavam ali, a idolatria, ela faz com que a perversidade humana possa prevalecer, porque a sua dignidade ela é rebaixada, ok? Então dessa forma, desculpa aí. Então dessa forma nós temos aí esse resumo destas últimas dessas últimas leituras diárias. Então hoje nós temos aí capítulo 19, e a partir do versículo 21 a nossa leitura diária. Então vamos lá, fazendo a leitura diária com os comentários de Rashi. Capítulo 19, a partir do verso 21, a nossa quarta aliá.
O anjo respondeu-lhe: também neste caso te favoreci. Não só te salvarei, não aniquilarei a cidade de que falaste. Aqui o anjo está falando, né, dando o recado de Deus para Lote, porque ele pede para não ir ao encontro do seu tio Abraão, mas para ir para a cidade mais próxima, que era a cidade de Bela, que era uma das 5 cidades que era para ser destruída. Mas Lote pede para se refugiar nos domínios, né, daquela cidade, porque ele diz que era uma cidade pequena. Essa cidade pequena que Lote se referia, ele estava dizendo, o pecado ou os pecados dos cidadãos dessa cidade, em comparação a Sodoma e Gomorra, é pequeno. Então os seus pecados são poucos, são menores. Por isso que o nome da cidade Bela, ela foi conhecida posteriormente a isso como a cidade de Tsoar, que significa pequena cidade. Ou seja, por ser pequena, contém poucos ou pequenos pecados. Então, o anjo, né, ele é o enviado de Deus e ele está realmente recebendo toda a orientação divina e ele vai falando e tomando, entre aspas, as decisões que o Eterno já determinou para os anjos. Então este anjo, ele realmente fala para Lote, para ele se refugiar então naquela cidade Bela, que ficou conhecida posteriormente como Tsoar. Mas apressa-te, escapa para lá, pois nada posso fazer até que chegues lá. Por ter atribuído a capacidade de aniquilar a cidade a si mesmo, que poderia ser interpretado como uma manifestação de arrogância, o anjo foi forçado, neste ponto, a admitir que não podia agir sem o consentimento de Deus. A cidade Bela foi, portanto, denominada Tsoar, pequena. O sol já se erguera sobre a terra quando Lote chegou a Tsoar. Aqui também Deus, respeitosamente, nos fala os sábios que ele consultou a sua corte celeste e fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Inicialmente caiu uma chuva comum para dar-lhes uma última chance de arrependimento, à semelhança do que aconteceu no dilúvio. Começou com uma chuva tranquila, mostrando, isso daqui é um sinal para vocês, arrependimento, ou vem aí a tempestade, né? E dessa mesma forma começou uma chuva simples, uma chuva comum, para que os cidadãos ali tivessem mais uma oportunidade do arrependimento e o retorno a Deus. Porém, eles se recusaram e ela se converteu então em uma tempestade de enxofre e fogo. De manhã cedo, Deus aniquilou essas 4 cidades e a planície inteira, junto com todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo. Todas elas se situavam em uma só parte da crosta terrestre, de maneira que Deus simplesmente levantou uma placa rochosa e a virou. Se ele tivesse esperado mais tarde, quando a lua já não estivesse brilhando, os adoradores da lua que existiam ali naquelas localidades poderiam alegar que teriam sido poupados se a lua estivesse aparecendo. E se houvesse provocado a destruição à noite, os adoradores do sol poderiam argumentar que teriam sido poupados se o sol estivesse aparecendo. Por isso Deus agiu de manhã cedo, quando a lua e o sol estão brilhando. É só você sair nos nossos aqui para o nosso a nossa localização geográfica, né, o nosso solstício de primavera-verão. Se você sair, por exemplo, 5h20 da manhã do interior da sua casa, você vai ver a lua e o sol, os dois, você vai contemplar no céu, a lua e o sol. Então foi neste momento em que Deus agiu em juízo para com as 4 cidades.
para que nenhum adorador ou do sol ou da lua viesse dizer, ó, o meu Deus foi mais forte que o seu. Né? Então, dessa forma, Deus também aniquilou, né, a idolatria da lua e do sol e fez com que os adoradores pudessem realmente, como diz aqui na nossa linguagem brasileira, pode enfiar a viola no saco e pode cair fora porque os seus deuses nada são, ok? Então, também mais uma vez Deus mostra que não há Deus e Salvador fora dele. E assim os habitantes de Sodoma e Gomorra se comportavam perversamente, tanto com seus semelhantes como com Deus, enquanto os moradores da cidade de Admá e de Sevoim procediam perversamente com Deus, mas não com os seus semelhantes. Então Sodoma e Gomorra, eles eram perversos tanto para com Deus, certo? A idolatria, a blasfêmia, né, contra Deus e contra o próximo. Enquanto que as duas cidades de Admá e de Sevoim, elas eram perversas com referência a Deus, mas não com o próximo. Uma vez que a conduta antissocial subverte todo o propósito da criação, Sodoma e Gomorra foram queimadas e reduzidas a cinzas, além de terem sido aniquiladas, enquanto Admá e Sevoim só foram aniquiladas. A mulher de Ló virou-se, olhou para trás, para a destruição, e transformou-se em um pilar de sal, como retribuição por ter negado sal a seus convidados. Duas coisas aqui para meditarmos. Primeiramente, a mulher de Ló, ela se transforma num pilar de sal, né, que ficou aí normalmente, né, numa tradução mais vulgar, né, estátua de sal, mas é pilar de sal. Né? Por que isso? Porque quando Lote recebeu os seus hóspedes na sua casa e foi feita a refeição, então o saleiro, né, estava perto da sua mulher e ele pede o saleiro para a sua mulher para que os convidados, né, os seus hóspedes, possam temperar, né, a sua comida. E a mulher de Ló nega o sal. Né? Então ela nega o sal e não dá o sal para que os convidados possam temperar a sua comida. Então, por ela ter negado o sal, virou, né, um pilar de sal. A segunda questão é que nos falam os sábios que Lote e a sua casa, né, principalmente Lote, o coração dele, da sua esposa, estavam muito presos a Sodoma e Gomorra por causa das suas riquezas, das suas propriedades, dos seus bens, né, das inúmeras criações que eles tinham. No linguajar nosso, eles eram milionários. Então, o coração deles estava nisto, né? E quando o anjo, né, dando o recado de Deus e fala para não olhar para trás, é que eles não eram dignos de verem os seus semelhantes sendo subjugados a este juízo, sendo que eles não praticavam, mas concordavam com as ações dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Por isso que Lote, ele chama aqueles homens que cercaram a sua casa para arrebatar, sequestrar os seus visitantes. Ele chama aqueles homens de meus irmãos. Então, Lote e a sua família, a esposa e as duas filhas, não eram dignos de olhar para trás e verem aquelas cidades sendo dizimadas por causa das suas iniquidades, né? Porque eles também, se não fosse o mérito de Abraão, eles também estariam sendo contados entre os que estariam sendo dizimados em Sodoma e Gomorra. Ok? Então, dessa forma, capítulo 19, verso 27, então Abraão levantou-se de manhã cedo, pois havia instituído a prática da oração matinal, né, diária, e foi ao lugar em que estivera diante de Deus,
em direção às cidades de Sodoma e Gomorra, e olhou para aquela localidade e toda a área da planície viu fumaça subindo da terra, como a fumaça de um forno de cal. E assim foi que quando Deus destruiu as cidades da planície, estas 4 cidades, lembrando que Bela, que ficou conhecido como Tsor, foi poupada, porque para aquela localidade, Lote escolheu se refugiar. E assim então Deus destruiu as cidades da planície, e Deus lembrou-se de que Lote protegera também Abraão no Egito, participando do fingimento de que Sara era sua irmã, e como recompensa ele tirou Lote também do meio da sublevação quando aniquilou as cidades onde Lote estivera vivendo, embora com toda certeza ele merecesse perecer junto com os outros, né? Então, a princípio, os méritos de Abraão abriu a porta de saída para Lote. E logo em seguida, Deus, né, no linguajar humano, a Torá nos fala que Deus lembrou-se que Lote, ele permaneceu em silêncio, né, quanto à questão de Abraão ter dito que Sara era sua irmã lá no Egito. Então aí Deus deu um mérito também para Lote, para ele escapar ali daquele juízo. Ainda que Deus tivesse atendido ao seu pedido de poupar Tzor, Lote subiu de Tzor e estabeleceu-se no monte vizinho e despovoado junto com suas 2 filhas, pois teve medo de permanecer em Tzor por causa da proximidade de Sodoma, e ele e suas 2 filhas habitaram em uma caverna. Por providência divina, havia tonéis de vinho naquela caverna. E as 2 filhas de Lot pensaram que o mundo inteiro tivesse sido destruído, exceto elas e o seu pai, a semelhança do que acontecera no dilúvio, porque ainda estava muito presente nas mentes deles. Então a filha mais velha disse à mais nova: nosso pai é velho e logo será incapaz de gerar filhos, ou morrerá, e não há nenhum homem no mundo para casar conosco de maneira usual. Vem, daremos a nosso pai vinho para beber e dormiremos com ele, e assim geraremos descendentes de nosso pai. E naquela noite deram vinho para o pai beber, embriagaram, e a filha mais velha foi e dormiu com seu pai, e pois ele estava embriagado e não soube o que estava acontecendo propriamente dito. Mas quando levantou-se de manhã, né, porém quando ele não soube que era ela quando ela se deitou ao seu lado. Porém depois, quando ela se levantou, ele estava sóbrio o suficiente para perceber que era ela, mas fingiu não saber, né? Então, quando amanheceu o dia, Lote já estava sóbrio o suficiente para entender que aquele levantar e sair da sua filha ali de perto dele, ele entendeu muito bem o que tinha acontecido, certo? E no dia seguinte, elas fazem a mesma coisa e a filha mais nova vai e dorme com seu pai. Só que aqui, nesse momento, Lote, ele sabe o que vai acontecer e ele finge que não sabe de nada, e ele aceita os acontecimentos, entre aspas, de forma normal. Lembrando que, a princípio, as 2 filhas de Lote, elas, em comparação a ele, elas foram mais dignas do que ele, porque o propósito delas foi um propósito digno, porque na mente delas, no pensamento delas, não havia mais homens. Assim como aconteceu no dilúvio, elas acharam que tinha sido, o mundo tinha sido destruído, e somente elas e Lote, o seu pai, teriam sobrevivido. Então, o princípio do pensamento delas e o propósito delas foi nobre, que era o quê? Perpetuar a humanidade, para que a humanidade não perecesse ali com eles.
Então esse propósito delas foi nobre. Na segunda noite, já Lote já não foi tão nobre assim, porque ele sabia o que ia acontecer e ele aproveitou da situação, né? Mas os sábios nos falam que a atitude delas foi uma atitude nobre, né? E só para a gente ver que a nobreza é algo que realmente engrandece a descendência, né? Desse incesto, que até então não era proibido na época, né? Na descendência, né? Nós vamos chegar a Ruth, que se tornou avó de David, o grande rei, e de David vem a descendência de Mashiach, né? Então a atitude nobre delas foi recompensada dentro desse escopo, a descendência que vem David e posteriormente o próprio rei Mashiach, ok? Então naquela noite elas deram o seu vinho para o seu pai beber, embora estivesse consciente do que acontecera com a sua filha na noite anterior. Lote não se recusou a beber novamente do vinho na noite seguinte, por causa de seu fascínio secreto por relações ilícitas. Então aqui, né, Lote ele veio mostrar a sua faceta oculta, né? Então vem comprovar que realmente ele não fazia o que cidadãos de Sodoma e Gomorra faziam, mas ele concordava. Dessa vez a filha mais nova se levantou e dormiu com ele. Mas de novo ele estava tão embriagado que não soube que ela se deitara nem que se levantara. Assim as duas filhas de Lote conceberam de seu pai. Ainda que ambas fossem culpadas de incesto, a filha mais velha foi a instigadora e a mais nova simplesmente seguiu as suas instruções. A mais velha deu à luz um filho e chamou o nome do seu filho de Moab, ou Moav, que significa filho de meu pai. Ele é o ancestral do povo de Moab até os dias de hoje. E a mais nova também deu à luz um filho e chamou o nome de Ben-Ami, né? Que significa filho da minha parentela. Ele é o ancestral do povo de Amon até os dias de hoje. A filha mais velha não se envergonhou de seu comportamento e, portanto, deu ao filho um nome que explicitamente tornava público o seu ato, o seu incesto. A mais nova, ao contrário, ficou envergonhada e, por isso, tentou ocultar o seu pecado, dando um nome menos ostensivo ao filho. A partir do capítulo 20, nós temos aí Abraão que vai para a Filisteia. E depois das cidades da planície, que foram destruídas, os viajantes já não tinham motivo para passar através de Hebron. Então, além disso, né, Lote adquiriu uma má reputação com a gravidez das suas duas filhas, e dessa forma tornou-se evidente o incesto. E era óbvio, né, que ele cometera esse incesto com elas e se tornou público. Então, por essas duas razões, né, Avraham partiu dali naquele mesmo ano em direção ao Negev, e então se estabeleceu entre Kadesh e Shur, e por fim residiu temporariamente em Gerar, uma cidade filisteia. Então, por esses dois motivos, a má reputação de Lot, e porque aquela planície foi destruída, e pela planície ter sido destruída, não havia mais caminhantes, estrangeiros, passageiros. Então Abraão também não tinha mais como exercer a mitzvah da hospitalidade, faltando, né, pessoas para ele praticar a hospitalidade, porque o objetivo dele de praticar a hospitalidade era exatamente de divulgar o monoteísmo. Então, faltando, né, pessoas, porque as pessoas, os caminhantes, os viajantes não passavam mais por ali, e pelo Lote, né, pela sua má fama, pela sua má reputação, então Abraão ele muda-se daquela localidade
Assim como no Egito, perguntaram novamente a Abraão, quando ele chegou ali em Gerar, sobre Sara, porque a sua beleza juvenil lhe fora restituída e ainda ela não estava grávida. Então Abraão disse de Sara, sua mulher, que era a sua irmã, ela é minha irmã. E dessa vez Abraão não pediu permissão para Sara para usar este argumento. Segundo os sábios dizem que Abraão tinha certeza que Sara não iria concordar. Então antes dela falar alguma coisa, ele já tomou a decisão. E ela, como uma mulher sábia, ela não entrou em choque, não entrou em discussão, muito mais ainda em público, né, com o seu marido. Isso daí mostra para nós realmente a conduta de uma mulher sábia, a esposa sábia, né? Ela jamais vai entrar em discussão com seu marido em público, na presença de quem quer que seja, mesmo na presença dos seus filhos. Então ela vai se reservar naquele momento, para na hora que tiver o seu particular com o seu marido, aí então ela vai conversar com ele, né? E aí um casal que teme a Deus, sem sombra de dúvidas, vão entrar num acordo, né? E a harmonia ela se torna mais forte, o amor mais forte, e isso faz com que o casal seja cada vez mais solidificado na base, no alicerce, não só da Torá, mas do amor verdadeiro. É uma lição para os casais. Então, né, Avimelech, rei de Gerar, enviou mensageiros e mandou, né, que capturassem Sara. Porém, quando ele tentou molestá-la, um anjo o impediu de tocá-la. E além disso, a pedido de Sara, né, Deus bloqueou todos os canais de secreção do corpo do rei, de toda a sua casa, isto é, de todos os órgãos excretores e reprodutivos, bem como das orelhas e das narinas. Entupiu tudo, no linguajar simples. Ficou tudo entupido. E Deus veio a Avimelech em um sonho noturno dizendo, morrerás deste mal, por causa da mulher que tomaste. Ela é uma mulher casada e serás culpado de adultério. E Avimelech, ele argumenta com Deus que ele não sabia que ela era casada, porque a notícia que chegou para ele que ela e o varão que estava acompanhando ela, eles eram irmãos. E então Avimelech falou, nós somos inocentes. Nós somos inocentes. Né? E uma das características daquela cidade, segundo os sábios, era exatamente isso. Não havia aquela questão, semelhança de Sodoma e Gomorra, né? A Avimelech e a sua cidade, eles não praticavam violência contra o próximo. Então, por isso, Avimelech, ele argumenta diante de Deus, nós somos inocentes, eu sou inocente, o meu povo é inocente. Nós não podemos morrer por causa disto, né? E aí, então, Deus orienta Avimelech, né? Restitui a mulher ao seu marido, e o seu marido orará por você e por toda a sua casa e por toda a sua nação, e eu sararei vocês. E então Avimelech, ele devolve, né, Sara ao seu marido, a Abraão, né? Argumenta com ele, por que você fez isso? E Abraão diz a ele, falou, rei, costume, não é costume em todas as cidades que passamos, que alguém chegue e venha perguntar pela mulher que está acompanhando a gente. O costume se queremos hospedaria, se nós queremos um lugar para sermos abrigados, se vão nos fornecer água, hospedagem, etc. e tal, para descansarmos da nossa caminhada. E não chegar e já perguntar direto quem é a mulher que está do teu lado. Então, temendo ser morto, eu disse, ela é minha irmã. E de fato ela é minha irmã. Por quê? Porque naqueles dias a expressão sobrinha, ela não era conhecida, essa expressão sobrinha. Por quê? Porque os parentes de primeiro grau, eles viviam normalmente juntos e eles eram tidos como parentes próximos, irmãos. Então a sobrinha de Abraão, que era Sara, era considerada uma irmã também. Ela era filha do seu irmão e portanto era irmã.
E esse era o tratamento que os parentes de primeiro grau tinham entre si, né? Chamavam todos de irmão, não é verdade? Então, era essa questão aí. Então, Abraão, né, justifica para Avimelech essa questão. E aí então Avimelech fala assim, ó, quanto a isso aí, fica tranquilo, nenhum cidadão vai mexer com você e com a sua esposa, né? E aí Abraão ora, faz a sua prece ao Eterno, e o Eterno então cura o rei de Gerar, cura toda a sua casa, todos os cidadãos, né? E aí o rei de Gerar, Avimelech, ele recompensa Abraão com muitas riquezas, tanto na questão financeira como também de bens e gados, né, criações. E aí Abraão fica mais rico ainda, certo? Por isso que sábios falam que as riquezas das nações é para servir o povo de Deus, né, o povo judeu, ok? Então, no capítulo 20 ainda, nós temos ali no finalzinho, né, do versículos 17 e 18, exatamente essa questão que Abraão orou a Deus, e Deus curou Avimelech, a sua mulher, as suas servas, e todos ficaram aliviados, pois Deus tinha bloqueado todo o orifício dos membros da casa de Avimelech, por causa de Sara, mulher de Abraão, e por ordem dela, né? O capítulo 21, nós temos aí o nascimento de Isaac. Contudo, antes de curar Avimelech e os membros de sua casa, Deus já se lembrara de Sara, como ele dissera a Abraão que faria, e ela engravidou. De fato, esta é a regra. Quando alguém precisa de alguma coisa e reza por essa mesma coisa em favor de outra pessoa, Deus atende às suas necessidades primeiro. E Deus fez a Sara conforme falara a Abraão. Ela deu à luz um filho. E assim Sara concebeu e deu à luz um filho para Abraão em sua velhice, no tempo designado de que lhe falara, no dia 15 de Nissan do ano 2048 da criação, data da criação, né? Nesse princípio aqui, sobre o capítulo 21, onde nos fala sobre a questão de finalzinho do capítulo 20, Abraão ora em favor para que seja curado Avimelech, toda a sua casa e o seu povo. E já entrando no capítulo 21, nós temos aí, né, o comentário de Rashi, falando, né, nas entrelinhas, comentando o que a Torá escrita nos traz. E nos fala sobre exatamente a questão, quando você precisa de algo, você está necessitado de alguma coisa, né? Seja ela de ordem espiritual, física, financeira, material, né? Em qualquer desses níveis, você tem necessidade. Mas como que Deus mostra para você que Ele vai atender a tua necessidade? Que Ele vai responder a tua prece? Ele faz com que pessoas se apresentem diante de você, apareça diante de você, que você conhece, você venha a conhecer, e aquela pessoa, ela tem necessidade semelhante à tua, só que você entra na autonegação, que é o quê? Você não olha para si como prioridade, você olha para o teu próximo como prioridade, porque o teu próximo é a imagem e semelhança do teu Deus, o teu Deus. E por amor ao teu Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas, o Deus de Israel, o En Sof, o Deus da Torá, e você pede a esse Deus sem intermediário, sem pagar pedágio, sem colocar ninguém entre você e o Todo-Poderoso. E você pede com amor,
você pede com todo o seu coração em favor desse teu próximo, antes de Deus responder a necessidade do teu próximo, ele vai responder a tua necessidade primeiro. Portanto, você e o seu próximo são abençoados pelo Eterno. Por quê? Porque Deus, ele não é açougueiro. Ele não faz as coisas pela metade. Ele faz pela inteireza. Porque ele é completo e perfeito. Creia nisso, confie nisso e faça. E aí, a partir do versículo 2 do capítulo 21, assim Sara concebeu Assim Sara concebeu e deu à luz um filho para Abraão, em sua velhice, no tempo designado de que Deus lhe falara, 15 de Nissan do ano 2048, da data da criação. Houve zombadores que não acreditaram que o filho de Abraão e Sara, alguns o acusaram de adotar uma criança, outros difamaram que o filho era do rei Avimelech, o rei de Gerar, né? Então houve toda essa pantomínia em cima dessa questão, porque Abraão era, a palavra de Sara, era velho. Para silenciar assim todas as alegações e difamações, Deus, ele deu 3 provas que o filho era realmente de Avraham e Sará. Ou seja, primeiramente, ele nasceu na data prometida por Deus, exatamente como tinha dito 1 ano antes. Em segundo lugar, Deus proveu Sara de leite em abundância, o leite materno, uma evidência de que ela dera à luz e não uma outra mulher. Então, o leite materno só é produzido por uma mãe que gera filhos. E em terceiro lugar, de forma extraordinária, o bebê era exatamente parecido com Abraão. Por isso, quando Isaac, ele já era um moço, né? Muitas vezes ele era confundido como o irmão de Abraão, o irmão mais novo de Abraão. De tanto que era a semelhança física de Isaac e Abraham, o seu pai. Então, diante dessas 3 questões, dessas 3 provas, Deus provou claramente que Isaac é a semente de Abraão que Sara deu à luz para que o Eterno prosseguisse no seu propósito para com a humanidade. E assim o verso 3 e 4 nos diz: Abraão chamou o filho que lhe nascera, que Sara dera à luz para ele, Isaac, e Abraão circuncidou seu filho Isaac no 8º dia após o nascimento, conforme Deus lhe ordenara. Isaac foi o primeiro bebê a fazer a Brit Milá, segundo a mitzvah do Eterno, ao 8º dia depois do nascimento. Aqui, né, segundo os sábios, Avraham Avinu, ele nasce, entre aspas, como o pai da nação judaica, confirmado oficialmente e alicerçado no Monte Sinai com Moshe na outorga da Torá. Ok? Esta é a palavra para hoje. E com a graça bendita do Eterno, que essa palavra seja luz para a tua vida, luz para cada caminhante, para iluminar o caminho em que cada um deve seguir. Cumpra a tua missão, não seja negligente com a tua missão. Assuma a tua missão que Deus propôs para a tua vida. Some-se, você não judeu, some-se com os Benei Noach, sob a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, Beit Chabad do Brooklyn, em São Paulo. E juntos vamos dissipar a escuridão para que a revelação de Mashiach seja para breve, seja para os nossos dias, seja para agora. Amém. Até amanhã, à tarde, com a Torá.